dúvida bastante comum entre as pessoas e talvez até entre profissionais da área de segurança, é sobre a diferença entre perigo e risco. Eu escrevi sobre isso já no blog já há bastante tempo. Eu vou mostrar aí na tela o texto que eu escrevi, né? Não vou entrar em detalhes aqui em questão de qual é a norma que fala sobre isso ou não, porque eu acredito que o profissional de segurança, ele já deve conhecer isso, ele deve ter aprendido isso no curso, né? Essa diferença. Mas as pessoas em geral não conhecem. Elas confundem bastante, elas invertem, né, o conceito do que é perigo com o conceito do que é risco. Mas é importante que as pessoas saibam essa diferença, né? Quando você vai fazer um treinamento, você vai precisar explicar isso, né? E explicar isso de forma prática funciona muito mais do que você encher um data show lá com slides, com uma apresentação bonita, né? E que as pessoas não guardam, né? Sem uma referência prática do que é perigo e do que é risco. E é bem simples, não tem nada de complicado você explicar isso, né? Tem vários treinamentos que você vai fazer que vai ser necessário explicar, né? Você vai estar falando sobre perigo e vai estar falando sobre riscos. E se você não explica, as pessoas ficam na mesma, né? Não sabia e continuam sem saber, né? Essa diferença. Há várias formas de você exemplificar isso, né? Eu sempre usei uma questão bem simples, assim, que é você falar algo que está ali, que as pessoas estão vendo, que as pessoas está próximo delas, né? Então eu usava bastante o exemplo da energia elétrica. Quando eu ia falar sobre esse item que aparecia, desculpa aí que eu estou meio com a pigarra aí, mas vou tentar continuar falando. Quando eu ia falar sobre esse assunto que aparecia lá na tela, lá a questão de perigo e risco, a pergunta que eu sempre fazia para as pessoas, para quem estava na sala, né, era: vocês sabem qual a diferença entre perigo e risco? E obviamente que a maioria não tem noção disso. E quando eu falava sobre essa questão, eu falava: então eu vou dar exemplos práticos para vocês entenderem de uma vez por todas, né, o que é risco e o que é perigo. E eu fazia a seguinte pergunta: energia elétrica é um perigo ou é um risco? É claro que nesse momento, né, não tinha uma resposta definitiva ali de ninguém, né? Alguns iriam falar que energia elétrica era um perigo, outros iriam falar que energia elétrica era um risco, mas a grande verdade é que a maioria ia ficar em cima do muro, né? Não ia ter uma resposta para isso. E aí eu começava a explicar, né, para que eles entendessem, né, a diferença. E eu falava: vejam bem, nós estamos trabalhando com energia elétrica aqui agora. Nós estamos numa sala onde tem equipamentos ligados na energia elétrica e, no entanto, nós estamos aqui normais, não tem nada não tem problema nenhum para nós aqui, a energia elétrica. Então, guardem isso. O perigo é sempre quando ele está ali, mas não há como ele causar um problema para você. E como fala nas normas, né, ele não tem potencial para causar uma lesão para você. Nesse momento ele é apenas um perigo. Então a energia elétrica aqui dentro dessa sala, eu falava para eles, ela é apenas um perigo. Ela não tem potencial nenhum para causar danos para nenhum de nós que estamos aqui agora. Agora vejamos uma seguinte situação: nós vamos sair para almoçar e durante esse período entra um eletricista aqui, abre o interruptor que nós estamos vendo ali próximo da porta e deixa aquela caixinha aberta. Vejam só como a situação já mudou agora. A energia elétrica, que antes era apenas um perigo, agora ela está com potencial de causar lesão em alguém. Porque quando nós voltarmos para a sala e formos acender o interruptor, pode ser que eu, no caso, se eu for o primeiro, quando for colocar o dedo no interruptor, eu entre em contato com a energia. E a partir do momento que eu entro em contato com o perigo, que eu interajo com o perigo, ele passa a ser um risco para mim. Porque agora ele tem um potencial de causar dano físico para mim, né? E nesse caso, então, a energia elétrica passou a ser um risco.
Veja só que a mesma coisa ela pode ser perigo e pode ser risco. Vai depender da situação em que você interage com ela. Quando nós estávamos interagindo com ela, mas ela totalmente protegida, ela era apenas um perigo. Mas a partir do momento que eu passo a interagir com a energia elétrica e que ela não está mais protegida, passa a ser um risco para mim. Então, qualquer coisa que vocês percebam que tem potencial para causar dano para você, se você entrar em contato com ela, aí ela passa a ser um risco para você. Então, no seu trabalho, no seu dia a dia, você precisa identificar essas situações, os momentos que você se depara com alguma coisa que é apenas um perigo e que pode se transformar num risco dependendo daquilo que for feito nesse momento. Então, você identificar os perigos e riscos na sua atividade diária, é dessa maneira que você vai fazer. É procurar saber se aquilo ali tem a proteção necessária para evitar que cause danos para você. Se você chegar nesse ponto que tem esse potencial de causar dano para você, o que você vai ter que fazer é controlar esse perigo. E você controlando o perigo, você vai estar se protegendo, né? Porque ele deixou de ser um risco para você. Se esse perigo tinha o potencial de causar dano para você, porque ele era um risco e não era um perigo. A partir do momento que você isolou isso, que você controlou esse risco, ele voltou a ser apenas um perigo. Certo, pessoal? Então é isso que vocês vão falar num treinamento, que vocês vão explicar no treinamento. Há outras formas de diferenciar perigo e risco? É claro que há. Mas eu gosto disso porque é algo que está ali na sala, né? Que você está interagindo, você está ali junto de você, né? Pode ser até outras coisas, tá? Enfim, então existem várias formas de você explicar isso para as pessoas. Como eu disse, né? Eu falei sobre isso já no blog. Eu vou deixar o link para vocês aí, se vocês quiserem acessar, né? Mas existem muitas normas que falam sobre isso, sobre a diferença entre perigo e risco. Mas a ideia aqui não é explicar para um técnico de segurança ou para um engenheiro de segurança a diferença, porque isso eu creio que todos devem saber. Mais como falar isso para as pessoas numa sala de treinamento de forma que elas entendam, né, que realmente não confundam mais, né, o que é perigo e o que é risco. Eu creio que tá fácil, né, como falei, não estou ensinando ninguém aqui, profissional de segurança, a fazer essa diferença. Então apenas a minha ideia aqui é apenas passar para vocês uma ideia de como vocês devem passar isso para os funcionários no treinamento aí, né? Claro que você pode usar outros exemplos, tem aí na internet outros exemplos, né? Com figuras e tal, né? Mas eu usava apenas isso mesmo, eu não colocava nem imagem, nada, eu usava o dia a dia deles, né? Então é algo bastante complicado mesmo, né? É muito comum você ouvir alguém falar, né? Porque isso é perigoso, e na verdade já é um risco. Não, porque isso não tem perigo. E na verdade já é um risco, e não é mais perigo mesmo. Na verdade já passou a ser um risco, né? Então as pessoas confundem mesmo. Mas eu acho que tá fácil de explicar assim para as pessoas, para os funcionários, né, no caso, né? Essa diferença. Valeu, pessoal. Espero ter ajudado aí, né? Com vocês aí no seu dia a dia, nos treinamentos aí, né? Que é bem legal, né? Você dar exemplos práticos daquilo que você está falando, né? Funciona mais do que apenas teoria, né? Colocar numa tela lá um monte de hits não é legal, né? Então, o interessante é a forma prática, né? Valeu, pessoal. Obrigado aí e até o próximo vídeo.